Olá, gente fina, eu sou o professor João Batista e hoje a gente vai comentar o diagnóstico matemático do nono ano. Primeira questão: o custo de uma produção em milhares de reais de x máquinas iguais é dada pela expressão C de x igual a x ao quadrado menos x mais 10. Se o custo for de R$ 52.000, então o número de máquinas utilizadas na produção foi. Gente, esse problema ele é até tranquilo de resolver. Nessa situação a gente vai ter que resolver uma equação do segundo grau. Só para a gente lembrar, na equação do segundo grau, a gente vai ter que descobrir o delta, em que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E uma vez descoberto esse valor do delta, a gente vai justamente descobrir o valor de x, que é justamente o que está querendo na questão. Esse x seria a quantidade de máquinas, sendo que x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, que a gente vai encontrar daqui a pouco, sobre 2a. Para resolver essa questão, a gente vai substituir o valor aqui do custo pelo valor fornecido. Então, a gente vai ter a expressão x ao quadrado menos x mais 10. Isso vai ser igual a 52. Agora, x ao quadrado menos x mais 10. Vamos trazer os 52 para a igualdade, então vai ficar menos 52. Isso vai ser igual a zero. X ao quadrado menos x 10 menos 52 menos 42. Isso vai ser igual a zero. Encontramos a equação do segundo grau que a gente vai trabalhar na nossa expressão. Sabendo que o termo aqui que está acompanhando x ao quadrado vai ser 1. Então, nesse caso, a vai ser igual a 1. O termo que está acompanhando x é o menos 1. Então, b vai ser igual a menos 1. E o c é o termo independente. E o c vai ser igual a menos 42. Vamos aplicar aqui a expressão. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual. Quanto é que é b? Menos 1. Então, vai ficar menos 1 elevado ao quadrado menos 4. Quem é o valor de a? A encontrou que é 1. Então, vai ficar 4 vezes 1 vezes c. Quanto é o c? Menos 42. Tá? Vai ficar menos 42. Delta vai ser igual. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Menos 4 vezes 1 menos 4. Menos 4 vezes menos 42 vai ser igual a 168. E 1 mais 168, isso vai ser igual a 169. Então, a gente encontrou o valor do delta. Uma vez encontrado o valor do delta, vamos substituir na segunda expressão. Então, a gente vai ter que x vai ser igual. Quanto foi que a gente viu que era b? b era menos 1. Então, menos com menos passa a ser mais. Então, vai ficar 1 mais ou menos a raiz de delta. Quanto foi que a gente encontrou delta? Delta a gente encontrou que era 169. Então, vai ficar aqui 169 sobre 2 que multiplica. 2 vezes a? A gente encontrou que o a é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. X vai ser igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 169 é 13. Isso sobre 2 vezes 1, 2. Veja que aqui a gente tem mais ou menos, ou seja, tem uma situação que o 13 é positivo e a segunda situação que o 13 é negativo. Então, vamos lá na primeira situação, vou chamar de x'. Então, a gente vai ter 1 mais 13 sobre 2. 1 mais 13 é igual a 14 sobre 2. 14 dividido por 2 é igual a 7. E a segunda situação é que esse 13 seja negativo. Então, vai ficar 1 menos 13 sobre 2. 1 menos 13 vai ser igual a
menos 12 sobre 2 vai ser igual a 6. Chegamos a dois resultados, um positivo e o outro aqui, menos 6, negativo. Como uma máquina ela existe, né? Então o menos 6 não tem significado físico para essa situação. Então a nossa resposta vai ser o quê? Esse vai ser o nosso gabarito, seria 7 máquinas. Então o item correto seria o item B. Na segunda questão, a gente tem o seguinte. Rose multiplicou a idade atual do filho pela idade que ele terá daqui a 5 anos e obteve com resultado 14. Qual a idade atual do filho de Rose? Primeiro, idade atual. Como eu não sei, eu vou chamar essa idade de X. E ela diz que ela multiplicou essa idade pela que ele terá daqui a 5 anos. Então, a idade daqui a 5 anos é o quê? X mais 5. A idade que ele tem hoje mais 5 que ele vai ter daqui a 5 anos. E quando ela fez essa multiplicação, o resultado foi 14. Então, vamos lá. Ela multiplicou a idade atual. Qual a idade atual? X. Que multiplica. Multiplicou pela idade que vai ter há 5 anos. Daqui a 5 anos, então vai ficar X mais 5. E o resultado que ela teve foi 14. Então, vamos lá. X vezes X, a gente vai encontrar que é X ao quadrado. Por quê? A gente tem aqui 1, como um expoente. Mantém a base e soma expoente. 1 mais 1, 2. Agora, X vezes 5 vai ser mais 5x. Isso vai ser igual a 14. X ao quadrado mais 5x. Traz o 14 para antes da igualdade. Então vai ficar menos 14. Isso vai ser igual a 0. A gente tem nossa equação reduzida. E vamos identificar os nossos coeficientes. O termo que acompanha o x ao quadrado é o a. Então, nesse caso, o a é igual a 1. O termo que acompanha o x é o b. Então, o b vai ser igual a 5. E o c é o termo independente, que no caso seria menos 14. Vamos aplicar o mesmo que a gente fez na questão 1. Primeiro, vamos descobrir o delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. A gente viu que o b é 5, então delta vai ser igual a 5 elevado ao quadrado menos 4, que multiplica. O a gente encontrou que é 1, vezes o b, a gente encontrou que é menos 14. Delta vai ser igual a 5 ao quadrado, é a mesma coisa que 5 vezes 25. 5 vezes 5, o resultado é 25, menos 4, que multiplica, 1 vezes menos 14, continua sendo menos 14. Delta vai ser igual a 25. A gente poderia ter sido aqui direto, Menos 4 vezes 1, menos 14. Só que como eu acabei, tinha copiado aqui, para não borrar, deixa do jeito que está aqui. Então, 4 vezes menos 14 vai dar igual a mais 56. Por quê? Menos com menos vai ficar mais. Delta é igual a 25 mais 56, o resultado é 81. Encontramos o delta, vamos lançar na segunda expressão, em que x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. X vai ser igual. O b a gente viu que é 5. Como aqui está positivo com negativo, continua sendo negativo. Menos 5, mais ou menos a raiz de 81, porque foi o delta que a gente encontrou, sobre 2, que multiplica o a gente viu que o a é 1. X vai ser igual a menos 5, mais ou menos raiz de 81, 9. 2 vezes 1, 2.
Temos duas situações em que o novo é positivo e a outra que ele é negativo. Na primeira situação que eu chamar de x', a gente vai utilizar aqui o 9 como sendo positivo. Então, repete aqui tudo. Menos 5 com mais 9, o resultado é 4 positivo, sobre 2, 4 dividido por 2, 2. X duas linhas em que o 9 vai ser negativo, então vai ter menos 5 com menos 9, isso sobre 2. Menos 5 com menos 9 vai ser igual a menos 14 sobre 2, isso vai ser igual a menos 7. Chegamos a dois resultados, sendo um positivo e o outro negativo. Como não tem idade negativa, a gente não consegue retroceder nos anos, e sim só dando sequência. Então não tem sentido o valor negativo para o nosso caso. Então a idade vai ser 2 anos, será o nosso gabarito. Então a idade atual do filho de Rose é de 2 anos, o gabarito é o item A. Na terceira questão é mais um cálculozinho simples, né? Só que é a multiplicação de números decimais. Então, qual é o resultado de 2,3 vezes 1,36? Gente, aqui a gente não vai se preocupar nesse primeiro momento com a vírgula, tá certo? Então, vamos só reescrever aqui novamente. 1,36 que multiplica 2,3. A linha é aqui à direita. Por enquanto, a gente vai proceder sem se preocupar com a vírgula. 3 vezes 6, 18, vai 1, né? 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10, eleva 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Agora, vamos fazer com o 2. 2 vezes 6 é igual a 12. Primeiro número a gente vai colocar justamente na posição onde está esse 2. Então, 2 vezes 6 é 12. Então, boto o 12 aqui e eleva aqui o 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. 2 vezes 1, 2. Soma normalmente. Então, vamos lá. Não tem nada abaixo do 8. Baixo 8. 0 mais 2, 2. 4 mais 7, 11. Vai 1. 1 mais 2, 3. Agora sim, eu vou me preocupar com a vírgula. Eu tenho aqui dois números após a vírgula, com mais 1, 3. Então, eu tenho o quê? 3 números após a vírgula. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui. A gente tem que ter 3 números depois da vírgula. Então, a vírgula vai ficar onde? Entre o 3 e o 1. Então, qual seria o resultado correto? 3,128. Então, o gabarito dessa questão seria o item B. Dando prosseguimento, a gente teria a questão de número 4. E diz o seguinte: dobramos uma folha como na figura abaixo, depois recortamos e retiramos a parte branca. Então, foi desenhada essa figura, então essa parte branca aqui, ó, ela foi retirada. Em seguida, desdobrando a folha, obtemos. Então, para facilitar, eu tenho aqui justamente uma imagem. Para ficar melhor a visualização de vocês, a parte que era para ser branca, eu pintei aqui de laranja, tá certo? A gente tem justamente esse desenho. Então, qual é a ideia? Que esse mesmo desenho esteja do outro lado da folha. Então, qual seria a figura formada? Se a gente abrir aqui, ó, a gente vai ter justamente esta figura. E se a gente olhar com quem é que ela se parece? Com o item D. Porque se você traçar aqui uma linha, ó, você vai ver que esse lado ele é muito similar ao que está aqui na figura. E essa outra parte aqui seria a parte que estaria lá atrás. Número 5. Utilizando como unidade de medida o quadradinho do papel quadriculado, a área da palavra paz representada abaixo é igual a. Nessa situação, gente, o que a gente precisaria fazer? Apenas contar os quadradinhos, né? Então vamos lá, no P a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então no P a gente tem 10.
No A a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vai ficar mais 12. No Z a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 9. Então 10 mais 12, 22, com mais 9 igual a 31 quadradinhos. Então seria o item B.